Olá, tudo bem com vocês aí? Hum, como foi a terceira aula? Foi boa? Então, como foi previsto, hoje a gente vai praticar os pronomes. Vamos ver pronomes pessoais, sujeitos, e vamos também conjugar um verbo, que é o verbo parler, que quer dizer falar em português. Então, pessoal, vamos compartilhar a tela para a gente poder começar. Vamos lá. Bom, aqui já está tudo bem preparadinho. Aqui, pessoal, a gente tem, em francês, a gente lê assim, né, em francês. Pronom personnel, sujet et présent des verbes en ER. Pronom personnel, sujet e présent des verbes en ER. É preciso falar, pessoal, em francês existe três grupos. E existe primeiro grupo, termina aqui, como a gente tá vendo aqui. Primeiro grupo é o verbo en, en ER, né? Verbo en ER. E segundo grupo, que a gente vai ver ao longo, né, do nosso curso. E existe um terceiro grupo, que são verbos em RE. RE. R-E. E, bom, vamos, vamos continuar. Então, pessoal, o nome personnel sujet é pronomes pessoais sujeitos e presente dos verbos em ER. É isso que a gente está vendo agora, né? É preciso falar, pessoal, em francês. Os pronomes se dividem em duas partes. Tem pronomes singular, como a gente está vendo aqui. Em francês, a gente fala, em francês, né, a gente fala singulier. Singulier. É singular. Tem três pronomes singular e também três plural. E como o verbo que a gente vai usar hoje, pessoal, é o verbo parler, parler que significa falar. E vamos lá. Então, aqui a gente tem os três pronomes sujeitos, que je, je parle, né? Je parle. Não esquece que a gente falou na última aula, as letras finais em francês não tem som se não tiver acentuado. Beleza, pessoal? Se não tiver um acento, a gente não vai falar, não vai pronunciar. Então, aqui é je, com a boca bem fechada, je parle, e tu parles, il ou elle parle. Aqui temos os três pronomes sujeitos, singular, né? Je parle, tu parles, il parle, ou pode ser também elle parle. Agora vamos continuar com os pronomes plural. Os pronomes plural que a gente tem aqui, como a gente fala plural em francês? É pluriel. Né? Pluriel. 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 Os pronomes sujeitos que a gente tem em francês é
Primeiro pronome é nous parlons. E segundo, vous parlez. E a gente tem um terceiro, para terminar, que é il ou elle parle. O que a gente percebeu aqui? O il parle singular se termina com e, né? A gente acabou de ver. Mas il parle pluriel se termina com ENT. ENT é plural. Mas mesmo assim, a gente não fala il parle. A gente fala il parle. Il parle. E, pessoal, uma pergunta para vocês. Mas o que a gente percebeu aqui nessa conjugação? O que a gente percebeu nessa conjugação? A gente percebeu aqui que tem 4 pronomes que tem mesma pronúncia, não é? 4 pronomes. Quais são? Je parle, tu parles, il parle singular et il parle plural. Il parle singular et il parle plural. Il parle singular não se escreve com ENT, como a gente está vendo aqui no plural. Mas mesmo assim, eles têm o mesmo som. O som não muda. Porque aqui a gente tem aqui para ENT. Esse ENT aqui não tem som. São letras mudas. Beleza, pessoal? Vamos continuar. E outra coisa que a gente vai aprender hoje, a gente vai aprender também na segunda parte da nossa aula, a gente vai aprender o je, que é eu, e J apóstrofe. Agora, quando é para mim colocar J apóstrofe aqui, né? A gente vai colocar J apóstrofe aqui devant voyelle ou H muet. Né? Significa o quê? Significa diante, devant é diante, né? E aqui, pessoal, né? Segunda parte. Aqui a gente tem je, como a gente já viu, mas a gente tem também J apóstrofe. Esse J apóstrofe, aqui, a gente já viu o alfabeto bem antes, né? Aí todo mundo sabe, ou seja, aqui é J. Esse J apóstrofe aqui, devant voyelle ou H muet, ou H mudo. Então, como eu vou quando é para me usar J apóstrofe? A gente tem dois exemplos aqui, para me entender. J apóstrofe é diante de vogal ou H mudo. Agora vamos entender a partir do exemplo que a gente tem aqui. Aqui, pessoal, j'aime. Aqui é como se fosse a gente tirar je aime. Então, eu tiro o E no G aqui e eu coloco o apóstrofe. Aí fica como fica j'aime. E diante também H-mundo, né? H-mundo, aqui, pessoal, é j'habite. J'habite ici. Eu moro aqui. J'aime, eu gosto, né? J'aime é eu gosto. J'habite ici, eu moro aqui. Então, o que a gente percebeu aqui, pessoal, esse J apóstrofe é para ser colocado diante de uma vogal ou de um H-mudo, que é H em francês. O primeiro exemplo a gente entendeu. Agora a gente vamos estudar um outro exemplo muito importante para a gente entender bem uma outra
regra. Ah, essa aqui, por exemplo. Essa aqui, por exemplo, a gente tem LM, LM, LZM. Pessoal, em francês, a gente precisa emendar as palavras. Quando a gente emenda as palavras, a gente vai poder diferenciar quando a gente fala singular e quando a gente fala plural. Por exemplo, nesses exemplos que a gente tem aqui, LM, 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 a gente junta o L com M, LM, LM, LM é singular. Agora, plural, plural ficou LZM, LZM. Porque, pessoal, esse S aqui, quando tá no meio de duas vogais, muda o som de Z. O som de S muda o som de S em Z. Agora a gente entendeu porque a gente precisa emendar as palavras. A gente precisa emendar as palavras é para diferenciar singular do plural. Singular do plural. Por exemplo, LM, singular, LM, tipo, ela gosta, ela gosta. E também LZM, né? Elas gostam, LZM. Agora, outro exemplo que a gente tem aqui, que é essa aqui, né? Il habite, a gente emenda. Il habite, il habite, il habite, il habite, singular. Agora, plural, ils habitent lá, né? Il habite, né? Ele mora, ils habitent lá, né? Eles moram lá. O que a gente percebeu aqui, pessoal, esse lá aqui é lá português mesmo, não tem problema. Lá, em francês, é advérbio de lieu. Advérbio de lieu. Que é em português advérbio de lugar, né? Advérbio de lieu. Vamos continuar. Aqui, pessoal, na nossa terceira parte, vamos estudar o uso de on. Quando é para mim usar on? Gente, do mesmo jeito que a gente usa a gente, é do mesmo jeito a gente vai usar on. Aqui, o que está falando aqui, pessoal? On é très souvent utilisé dans la langue parlée pour remplacer nous. Em português seria o quê? On é frequentemente usado na língua falada para substituir nós. Exemplo. Um exemplo aqui, pessoal. A gente tem um exemplo aqui. Exemplo. On parle français. A gente fala francês. É igual se a gente falar nous parlons français. Nous parlons français, nós falamos francês. É igual. Então, o que a gente percebeu aqui, pessoal, esse on, a gente vai seguir a mesma regra que a gente seguir para usar a gente, para usar esse on aqui. E, né, certamente, quando a gente usa a gente, o verbo, a gente colocou o verbo na terceira pessoa do singular. Então, a gente vai fazer igual, quando a gente usa on, o verbo também vai ficar na terceira pessoa do singular. Beleza, gente? E se tiver alguma dúvida, a gente manda mensagem para mim, né? Não esquece de comentar, não esquece de
de dar um joinha, né, no curso. E também não esqueça de compartilhar. É, quem, quem tem dúvida, né, se tiver dúvida, aí, como eu disse, manda mensagem, eu vou responder certinho. Foi aqui a nossa quarta aula, né? A gente vai ficar por aqui e a gente vai se ver na próxima semana para continuar avec o nosso curso de francês. Na outra semana, a gente vai ver uma coisa muito importante. A gente vai ver os auxiliares em francês. Être e avoir, né? Ser e ter. Até mais, pessoal. Tchau. Até mais.